Graças a Deus. Graça e paz, irmãos. Agradeço a oportunidade que o pastor Marco me deu nessa noite. Não estou acostumada a vir aqui pregar, mas peço a misericórdia de Deus, sobre a minha vida. E que Ele me use nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Então, irmãos, eu escrevi alguma coisa aqui para a gente. É a respeito de oração, tá? Hoje eu coloquei no grupo da igreja um hino. Eu não sei se todo mundo está no grupo da igreja, mas é um hino que chama-se Até Tocar o Céu, da Estila. E eu achei muito lindo, e o Espírito Santo falou muito comigo através desse hino. E dali eu fui pegando alguma coisa, o que Deus quer da gente, Que a gente fique firme, na presença do Senhor. Amém, irmãos? Por quê? Porque precisamos, nós como cristãos, estar buscando a presença do Senhor. E como que a gente busca a presença de Deus? Um dos primeiros que me fala no meu coração é através da oração. Além da leitura da palavra, Além do jejum, que nós precisamos fazer, de vez em quando, para atrairmos a presença de Deus para nossas vidas, para nos fortalecer. Eu aprendi que jejum não é para eu alcançar uma bênção, não, jejum é para quebrar a carne, Então, assim, por que muitos cristãos enfraquecem no longo da caminhada com Deus? Às vezes ficam no meio do caminho. Por quê, irmãos? Por quê? Porque não consegue, não tem força para buscar a Deus. Não é só vir ao culto, cultuar o Senhor. Como eu já ouvi algumas pessoas falar, o culto começa em casa. Nós precisamos estar sempre em contato com Deus, em contato com o Salvador. Viver a vida cristã não é viver uma vida de qualquer jeito, não. Procurarmos viver uma vida de oração, de leitura da palavra e consagração. Para quê? Para resistirmos às astutas ciladas do inimigo. Amém? Então, há muito tempo eu venho orando em favor dessa igreja. Por que eu venho orando em favor dessa igreja? É por causa de mim? Não. É porque o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração esse sonho. De qual sonho? De ver essa igreja crescer. Eu sei que a IDPB ela é uma igreja grande, não uma igreja pequena. Mas aqui na Baixada Santista, a gente só tem a IDPB aqui de São Vicente. E é uma luta, irmãos? É uma luta. Só Deus e nós que sabemos. Então, Deus colocou esse sonho de eu estar orando, por essa igreja há muito tempo, Mas quem sou eu para estar orando pela igreja, Mas Deus, pela misericórdia de Deus, me ajuda a estar orando para essa igreja. Toda segunda-feira, eu e a nossa irmã Isolene estamos aqui, orando por essa igreja. Muitos irmãos já ficou na beira do caminho, mas as orações deles estão lá. Eu creio que Deus um dia vai também responder as orações dos nossos irmãos, Que deu uma parada, uma desanimada. Mas, assim, há muito tempo eu venho orando em favor dessa igreja. Passei muitas lutas, dificuldades, desânimos, até pouco tempo mesmo. Já passei, agora há pouco tempo, uma luta e um desânimo veio com uma seta, para fazer eu parar, para fazer eu desistir. Mas, aí, pela misericórdia de Deus, eu estou aqui, eu estou firme, com Deus, pela graça de Deus, eu estou permanecendo na presença dEle, Porque Deus colocou um sonho no meu coração de ver uma igreja crescer, essa igreja, a Igreja de Deus Pentecostal do Brasil, Só que as coisas são no tempo de Deus, não é no meu tempo. Não é no nosso tempo. É no tempo de Deus que as coisas acontecem. Por exemplo, eu tenho orado muito pelas minhas filhas,
E já veio também os desânimos, né? Porque as lutas vêm. E um dia eu ouvi um testemunho de uma irmã. Ela falou para mim que a mãe dela, já falecida, a mãe dela, e ela era uma mulher de Deus. E ela orou muito para os filhos dela, porque os filhos dela viviam uma vida muito errada. Né? Ela morreu, irmãos, sem ver os filhos dela salvos. Mas a oração dela ficou lá. E Deus, pela misericórdia deles, respondeu a oração. Hoje eles são servos do Senhor. Um é diácono e outro já é crente. Para a glória de Deus. E toda a família dela está sendo alcançada. Então não podemos desistir. Devemos continuar. Porque não é no nosso tempo, é no tempo do Senhor que as coisas acontecem. Quem dera a Deus, a gente quisesse que as coisas fossem agora, né? Que acontecesse agora, mas não é. O importante é que eu e alguns irmãos, como a dona Risolene, estamos plantando uma semente. Que semente que a gente está plantando? A gente está plantando uma semente de oração. Quem está regando essa semente é o Espírito Santo. Deus levou a nossa pastora, e ela foi uma guerreira, que orou muito por essa igreja. E Deus vai responder às suas orações. Eu creio que já está começando a responder. Amém, irmãos? Essa canção que foi cantada aqui nessa noite não foi em vão, não. Irmãos, Deus tem o melhor para a nossa igreja. Né? Falei agora da música, né? Hoje coloquei essa música, depois se vocês quiserem, o nome da música, escutar é Até Tocar o Céu. Lá fala também de avivamento. Nós somos a geração do avivamento. Amém. Deus vai fazer algo novo na nossa igreja. Um dia eu falei para um irmão, não sei porquê, depois da oração aqui de segunda-feira, eu falei assim, irmão, eu estou sentindo que Deus vai fazer algo novo na nossa igreja. E depois eu vi uma mensagem do Júnior, né, falando a respeito de que Deus vai fazer algo novo, né, aqui na nossa igreja. E eu creio, irmãos. Por quê? Porque Deus, Ele é Deus de coisas novas, né? E eu creio que é tempo de buscarmos a Deus, nos encher do Espírito Santo. Primeiro, para nos limpar, porque Deus não habita em lugares sujos. Irmãos, literalmente, Deus não habita em lugares sujos. Uma das razões, né, que devemos orar é pedir perdão a Deus dos nossos pecados. Pedir-se perdão para que Deus venha nos limpar. Porque, às vezes, involuntariamente, às vezes a gente acaba errando. E pedir ao Espírito Santo de Deus para que nos limpe, né, o nosso interior. Para que o Espírito Santo venha habitar dentro de nós. É tempo de buscar a Deus até tocar os céus, como diz na canção. É tempo de vigiar e orar. Por quê, irmãos? Porque o inimigo ele milita para nos atingir todos os dias. Todos os dias nós somos tentados, né? A oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, o que a oração está dizendo? Senhor, nos livra das tentações. Por que Jesus falou nos livra das tentações? Porque Ele sabe que o inimigo, ele sempre está colocando um prato de lentilha na nossa frente. Para quê? Para a gente perder a nossa bênção. Então, vamos orar, mas também vamos vigiar, né? Para que a gente não venha cair em tentações. Né? A oração ela nos faz mais forte, ela nos fortalece e nos faz a gente permanecer firmes na presença do Senhor. E também, irmãos, para recebermos a direção do Senhor, para que a gente não venha fazer algo e se arrepender depois. Porque a gente não pediu a direção de Deus. É muito importante a gente
pedir a direção de Deus. Para que amanhã ou depois a gente não venha fazer algo que a gente acabe se arrependendo, se machucando, prejudicando outra pessoa. Amém? Porque a direção? Porque não podemos fazer as coisas de qualquer jeito. Precisamos da direção de Deus. Fazer a sua vontade. Uma vez eu vim também trazer uma mensagem aqui, falando da vontade de Deus. Né? A gente tem que sempre estar buscando a vontade de Deus. Como Jesus falou, Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Amém? Seja feita a tua vontade, Senhor. Tudo nós temos que colocar diante de Deus. Tudo nós precisamos da direção de Deus. Fazer a sua vontade. Ver se é isso mesmo que Deus quer. Ele é um Deus zeloso e quer que façamos a obra com zelo, com excelência. Amém? E perfeição. Mas como é que nós vamos fazer a obra de Deus com zelo, com excelência, com perfeição? Pedindo a orientação de Deus através da palavra, através da oração, através do toque do Espírito Santo, prestando atenção nos sinais, de como Deus fala conosco. Então, precisamos da orientação de Deus para a gente não fazer as coisas de qualquer jeito, porque isso não agrada a Deus. Deus é um Deus zeloso e Ele quer que nós sejamos um povo zeloso e de boas obras. Ele é ordeiro e quer as coisas feitas com ordem e decência. É tempo de nos levantar e agir. Deus é Deus de movimento. Quando Moisés estava frente ao Mar Vermelho, com o povo, Deus disse, Moisés estava em frente ao Mar Vermelho, não é? Na época que ele saiu lá do Egito, né? Ele ficou lá em frente ao Mar Vermelho, com medo, clamando a Deus. Né? E o que Deus respondeu para ele? Diga ao povo que marche. Ora, precisamos orar sim, mas Deus também quer que a gente haja. Como que nós vamos agir? Pedindo a orientação de Deus, ficando atento aos sinais de Deus. Naquilo que também Ele fala ao nosso coração. Né? É a oração e ação. Quando buscamos a Deus, nos enchemos do Espírito Santo e do poder de Deus, a virtude do Espírito Santo. Em Lucas, capítulo 24, versículo 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai em Jerusalém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Isso Jesus falou para os discípulos. Atos 1, 14. Todos esses perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Atos 2, 1 e 2.
Atos 2, 1 e 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 e 2. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos concordantemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Então, irmãos, quando buscamos a Deus, nos enchemos do Espírito Santo e do poder de Deus, da virtude do Espírito Santo. Então, o que Deus falou para os discípulos, né? Primeiro ele falou, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Né? Então, quando ele foi levado, né, aos céus, os discípulos ficaram reunidos, né, em oração, né, aguardando, né, a descida do Espírito Santo. Então, eles obedeceram a Deus. Olha só, obedeceram. Primeiro eles buscaram a virtude do Espírito Santo. Primeiro eles buscaram o poder de Deus, o poder do Altíssimo, para que depois eles fossem ganhar outros, né? E assim a igreja, ela cresceu. Também tem depois eu vou ler mais para frente, uma coisa que também me chamou a atenção, quando Jesus ele é o próprio Deus, né? E ele é o próprio poder de Deus. E ele quer que nós buscamos esse poder. Um dos exemplos que eu vejo na Bíblia, que me chamou muita atenção, é quando a mulher, aquela mulher do fluxo de sangue, tocou na orla do vestido dele, e de lá saiu virtude. Por isso que ela foi curada, através do poder de Deus. Então, Deus quer que nos enchemos do Espírito Santo, para quê? Para que possamos abençoar outras vidas. Para que possamos ir fazer o ID do Senhor, para que possamos curar os enfermos, né? E pregar o Evangelho, ganhar almas para o Senhor. O significado. Então, os discípulos eles foram cheios da virtude do Espírito Santo. O significado de virtude é capacitor para a vida cristã, gerando fruto morais e espirituais que transformam o caráter, distinguindo-se das obras da carne. Então, quando a gente busca a presença de Deus, a virtude do Espírito Santo, nós somos capacitados pelo Espírito Santo. E ele vai transformando o nosso caráter. E aqui gerando frutos morais e espirituais, né? Que formam o caráter do cristão. Irmãos, o cristão precisa estar na presença do Senhor, buscando nos pés do Senhor, todo dia. Porque todos os santos dias, somos tentados pelo inimigo, principalmente na sua fraqueza, no seu ponto fraco. O inimigo ele vai ali logo no ponto fraco da pessoa, para derrubar a pessoa. É por isso, irmãos, que a gente tem que estar na presença do Senhor. Não podemos dar chance para o inimigo. Não podemos desanimar. Temos que buscar, temos que orar, temos que consagrar. É tempo de avivamento. É tempo de novo tempo nessa igreja. Eu creio. Em nome do Senhor Jesus Cristo, há um novo tempo neste lugar. Há um novo tempo nessa igreja. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo para a glória do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Por isso, muitos perdem a vontade de vir à igreja, porque não conseguem vencer as lutas, as adversidades da vida. Por quê? Porque não buscam a Deus. Não buscam a Deus em casa. Só vem às vezes na igreja, e a pessoa só vindo na igreja, vai vir receber uma bênção sim. Mas não é tudo para o cristão. É lógico que é importante, nós temos que ser igrejeiros, nós temos que vir à casa do Senhor, mas nós temos que ser cristãos de verdade. Nós temos que ser cristãos de oração. Homens e mulheres de oração, não podemos desistir. Temos que continuar firme na caminhada com Cristo. E assim se torna um crente raquítico, sem força. E
aos poucos, sem perceber, está fora da igreja e longe dos caminhos de Deus. Irmãos, em nome de Jesus. É necessário buscar a Deus todo dia em oração, na leitura da palavra, na comunhão com os irmãos, vindo à igreja, cultuar a Deus, ser igrejeiro. Quando oramos, buscamos a intimidade com Deus. E assim, Ele revela os dons e talentos que nós temos. Porque Ele dá dons, Ele dá talentos para nós. Mas é para nós ficar só guardado? Não, é para a gente abençoar a outros. É para a gente edificar a igreja, os santos de Deus. Abençoar aqueles que estão lá fora. Por exemplo, como que a gente sabe o dom que a gente tem, o talento? Eu tinha muita dificuldade com isso. Um dos que Deus colocou no meu coração, oração. Intercessão. Outro, eu não sou cantora, tá? Mas ultimamente eu estou vindo aqui cantar aqui na frente. Mas eu não tenho aquela voz, né, bonita, nem melodiosa, que nem diz o pastor. Mas o Espírito Santo colocou esse desejo no meu coração. Por quê? Porque eu gosto de cantar. Ó, o sinal, eu gosto de cantar. Sempre gostei de cantar. Eu faço as minhas coisas cantando. Eu, às vezes, tenho a oportunidade de colocar música no meu trabalho. Eu faço o meu trabalho cantando, ouvindo louvor. E, do nada, a maioria dos irmãos que cantavam aqui na frente, foi até uma irmã foi para o Canadá. Eu falei, meu Deus, agora não vai cantar ninguém lá na frente, deixa eu ir lá cantar, né? Aí chegou a hora de eu cantar. Aí, de vez em quando, eu estou vindo aqui cantar. Mas por quê? Porque eu gosto de cantar. E o Espírito Santo vem e me incomoda. Não é porque eu sou cantora, não. Não é isso, não. Eu sou adoradora de Deus. Então, vamos ficar atentos aos sinais, né? Para a gente abençoar os nossos irmãos com nossos dons e talentos. Agora, temos que cumprir o ID do Senhor. Isso é fato. Por quê? Porque é mandamento. O Senhor Jesus, Ele falou para a gente ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Mas precisamos da presença do Espírito Santo. Precisamos da direção do Senhor. Somos instrumentos nas mãos de Deus. Mas quem faz a obra é o Espírito Santo. Apenas nós somos instrumentos na mão do Senhor. Nós não temos poder para convencer quem quer que seja. Mas a nossa parte nós devemos fazer. Nós devemos pregar o Evangelho. Mas cabe a nós orar para que o Espírito Santo de Deus ministre ao coração daquela pessoa. Em Zacarias capítulo 4, versículo 6. Zacarias 4, 6. E respondeu-me dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. João 16, versículo 7 e 8. João 16, versículo 7 e 8. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Então, nós somos instrumentos nas mãos de Deus. Cabe a nós fazer a nossa parte. Mas quem vai convencer o homem? É o Espírito Santo. É Ele que vai fazer
É Ele que vai convencer. É Ele que vai fazer a pessoa ter um encontro com Deus. É Ele que vai tocar no mais íntimo daquela pessoa. Mas para isso a gente tem que buscar a Deus. Para quê? Para a gente ter uma palavra para dar para aquela pessoa. Para a pessoa que Deus colocar no nosso caminho. Quem convence o homem? É só o Espírito Santo. O nosso papel é pregar, é orar. Mas quem convence é o Espírito Santo. Não temos poder de convencer ninguém. Só o Espírito Santo. Por essa razão, nós precisamos nos encher da presença do Espírito Santo, buscar o poder de Deus, buscar a virtude do Espírito Santo na nossa vida. É isso que Deus quer e que estejamos unânimes, irmãos. O que diz no Salmo 133? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em... Bom, coloca aí para mim, por favor. Salmo 33. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Como o vale de Hermon, e como que desce sobre os montes de Sião. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém? Irmãos, temos que nos unir. Vamos pedir a Deus que estejamos juntos, num só propósito, unidos, porque assim o Senhor ordena a bênção. Deus, Ele não é Deus de confusão. Acho que em Gênesis fala da Torre de Babel, né? Que quando eu não lembro o nome da pessoa, que quis construir aquela torre, né? Eles estavam juntos, eles estavam unânimes, eles estavam num só pensamento. E ali eles estavam conseguindo o propósito dele. Mas quando Deus fez aquela confusão e cada um falou uma língua, o que aconteceu? Não deu certo. Nós precisamos falar a mesma língua, irmãos. Temos que ser unânime. Mas como nós vamos ser unânimes? Buscando a presença de Deus. Ele vai nos orientar, ele vai fazer a gente ficar unânime, ele vai fazer a gente ficar unido e não dividido. Por que nós temos que estar unidos? Porque assim o Senhor ordenará a bênção. Porque o Senhor só abençoa quando o povo está unido, quando o povo está junto, não dividido. Porque Deus não é Deus de divisão, Deus não é Deus de confusão. Uma casa dividida, ela não prospera. Em Atos capítulo 2, versículo 42, 47, para terminar. Atos 2, 42 a 47. Uma casa em que não tem união, há desordem, há contendas, e assim é uma brecha para o mal operar. Precisamos tapar essas brechas para que Deus nos abençoe. Então, Atos capítulo 2, versículo 42 a 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens, repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, e comiam juntos com alegria e singeleza de coração,
louvando a Deus e caindo na graça do povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Então, coloca só esse último versículo aí de novo, vamos ler. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja, aqueles que se haviam salvar. Quem que vai acrescentar à igreja aqueles que há de salvar? É o Senhor. Como que Deus vai fazer isso quando a gente estiver unânime, quando a gente estiver unidos, irmãos? Buscando a Deus no seu propósito. É tempo de coisas novas nessa igreja. É tempo de nos unirmos. Não é tempo de desânimo, se levantem. Vamos buscar a Deus. Deus quer fazer algo novo nessa igreja, irmãos. Quando nós nos unirmos, ficarmos firmes, deixarmos as dificuldades de lado, não darmos tanta importância às adversidades que surgem na vida. Porque quando a gente dá tanta importância às adversidades, a gente está colocando as adversidades em primeiro lugar. A gente está esquecendo de confiar em Deus. Temos que lançar nossas ansiedades no Senhor. A Bíblia diz que a gente tem que lançar as nossas ansiedades no Senhor. E como é que a gente lança nossas ansiedades em Deus? Orando, colocando as nossas necessidades diante de Deus. Aquilo que nos traz preocupação no dia a dia, a nossa família. Aquilo que nos preocupa. Vamos orar, colocar diante de Deus. Deixar Deus cuidar. É lógico que a gente também não vai largar de mão. Nós temos que orar e vigiar também. Mas a gente tem que deixar de ser menino. Deixar de meninice. E ficar firme. Com Deus, irmãos. Me desculpem. Eu estar falando assim dessa forma. Mas Deus quer que a gente se levante. Que a gente se una. É tempo de nos levantar e orar. Nos unir para que Deus possa fazer com que a gente caia na graça do povo. Para que Deus possa abençoar essa igreja. Para que Deus venha acrescentar à igreja aqueles que hão de se salvar. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos. Me perdoe se eu falei alguma coisa, se eu fui meio alterada. Mas é isso que Deus colocou no meu coração. Amém? Que Deus abençoe. Graças a Deus, amém, irmãos?